Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Irmão Júlio, vem orar aqui por nós. Senhor, nesse momento já louvamos, já engrandecemos o Teu nome, e chegou a hora melhor, que é a hora da palavra, o nosso alimento espiritual. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, através do Teu servo, que irá ministrar a palavra, que o Senhor venha falar com a igreja, que o Senhor possa trazer nos nossos corações a palavra que nós queremos ouvir nesse momento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em 2 Reis 22. 2 Reis 22. Amém? Glória a Deus. 2 Reis 22, versículo 8 em diante. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo de obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e o ancião, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias e Aicã e Acbor e Safã e Isaías foram a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tieva, e filho de Arás, o guarda das vestiduras, em Jerusalém, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e resgataste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Podei assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aqui, o rei Josias, o quarto entre os melhores reis que teve a tribo do sul. A tribo do norte não teve nenhum conseguiu agradar a Deus. Deus mandou os profetas, não deram ouvidos, bateram nos profetas, mataram os profetas. Esse aqui já era o 16º rei da tribo do sul. A tribo do norte já tinha sido levada cativa porque desobedeceu, não andou nos caminhos do Senhor. Não quis se converter no coração, porque o verdadeiro sentido de andar na palavra de Deus é transformar o nosso coração. Aquelas picuinhas que a gente tinha no mundo, vai sendo trabalhada, vai haver dificuldade, isso simboliza andar no deserto. Josias começa com o 18º ano de governo, e ele estava com 8 anos quando começa a governar, então 26 anos ele estava aqui nesse momento. E ele tenta de todas as formas mudar. Aquele povo já estava perdido, seu pai não andou nos caminhos do Senhor, o seu avô Manassés fez o que era mal, até queimou seus filhos para o Deus Amon. E aquilo foi desagradando a Deus de uma certa maneira. O povo não conseguia andar nos caminhos do Senhor, porque lá em 1 Samuel, o povo não quis mais Deus como sendo seu rei. E falaram para Samuel: nós não queremos mais. Samuel já estava de idade avançada. Nós queremos um rei como todas as tribos. O Senhor falou: deixa eles. O Senhor levanta Saul primeiro, mostrando para nós que Deus nunca obriga você a fazer nada, mas quando você se aproxima de verdade do seu coração, e isso agrada a Ele. E quando nós nos aproximamos, nós começamos a nos envolver com a obra, nós vamos tendo o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Josias estava tendo esse conhecimento. Ele lutou com todas as forças. Depois de Josias só ia ter mais 4 reis, e essa tribo ia ser levada para a Babilônia, porque o povo não obedecia. Deus está sempre fazendo uma reforma no meio de nós, através da palavra dele. Porque Ele dá a palavra, as pessoas andam um pouco, depois elas se afastam, fazendo a sua própria vontade. Quando Ele deu as leis, no final Ele já estava mudando as leis, mandou o Senhor Jesus Cristo para levar os nossos pecados, porque o verdadeiro sentido é nossos pecados, mas Deus tem o melhor para cada um de nós aqui nessa terra. Mas para você receber aquilo que é de Deus, espiritual, nós temos que acreditar de verdade na palavra. Deus só tirou aquele povo do cativeiro 400 anos no Egito, porque aquele povo clamou primeiro. Porque se você nunca clamar a Deus, Ele nunca vai interferir na sua vontade, no seu livre-arbítrio, na sua casa. Mas se você falar: Senhor, estou aqui, continua guiando os meus caminhos, que eu quero aprender mais, eu quero ser transformado pelo poder dessa palavra, eu quero ter um entendimento espiritual, porque você só vai ter entendimento espiritual a partir do momento que você morre para o mundo e nasce para Cristo. Igual está em João 3, quando Nicodemos, que era um fariseu do povo que estava perseguindo o Senhor Jesus, mas quando ele viu Jesus fazendo aqueles milagres, mostrando Jesus, mostrando para nós: nunca desista, continue pregando o Evangelho, porque pessoas que fazem parte do meu rebanho vão ouvir a sua palavra, a minha palavra, e vão entender verdadeiramente o que eu quero para cada uma dessas pessoas. Vai haver momentos de dificuldade, vai haver erros, a pessoa vai se levantar de novo, vai continuar caminhando, porque quando nós erramos e nós levantamos, nos tornamos mais fortes. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E quando Nicodemos se aproxima de Jesus escondido, porque o seu próprio povo estava perseguindo para matar, mas ele queria respostas, porque quando nós queremos respostas, nós buscamos. Quando nós começamos um trabalho novo, nós não sabemos nada sobre aquele trabalho, vamos aprendendo porque outras pessoas vão passando para nós. A mesma coisa é a palavra, você só vai entender a partir do momento que alguém passa para você, porque é passado de geração para geração. Porque Deus nunca desiste, Deus está sempre, a sua obra nunca para, nunca acaba, porque a obra de Deus é infinita, porque é para a vida eterna. E tudo depende do nosso coração. Nicodemos entendeu, foi lá ver o que estava acontecendo. Josias entendeu, sabia que depois disso aqui Deus não falou: vai acabar essa tribo, eu vou levar cativo. Mas mesmo assim, ele quis fazer a vontade de Deus. Ele podia ter falado: já que vai acabar, então por que eu vou fazer essa obra?
O seu avô Ezequias foi um grande homem, lutou pela palavra de Deus, fez um concerto também. Josias ainda fez mais. Sanaqueribe estava para invadir Judá, era a última tribo, já tinha levado todas as 10 tribos do norte cativos, mas naquela tribo do sul, que era a última, já tinha vencido os benjamitas, já estava só chegando, só faltava Judá. Mas dentro de Judá existia um homem de Deus, Ezequias, um homem que orava com o coração aberto, porque a partir do momento que você confia em Deus, Ele começa a guiar você. Quando tudo estava perdido para Ezequias, tudo cercado, não tinha mais chance, oportunidade nenhuma, aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, lembra, nada é impossível. E quando ele clama para Isaías, falando: o Senhor vai deixar-nos nessa situação, Sanaqueribe vai vencer. E aí o Senhor fala para Isaías, e o Senhor manda um anjo naquele dia, e mata mais de 153 mil homens, através da oração, porque o crente vence batalhas na oração. O crente vence batalhas porque ele não luta com as suas forças. Ou vocês acham que Davi venceu Golias foi com a sua força? Um gigante que já estava lutando, que já estava construindo a guerra, mas naquele momento que ele estava naquela luta, chega Davizinho, pequeno, com uma pedra na mão, e consegue vencer, porque não foi ele que venceu. Quem venceu aquela batalha foi o Senhor, através dele, porque tinha fé, porque glorificou o nome de Deus, falou: esse incircunciso não vai vencer o meu Deus. Não olhou para a dificuldade que era Golias, olhou para Deus. E quando você olha para Deus, as dificuldades vão embora, mas depende de você, de cada um de nós. Josias nos mostra esse grande homem, quando tudo já estava perdido, essa tribo já ia ser destruída, já ia ser levada cativa, porque Deus estava fazendo um concerto com esse povo, e Ele está sempre fazendo concerto nas nossas vidas, porque o verdadeiro sentido da palavra é nos transformar, fazer com que você olhe diferente para o mundo, saber que existe um mundo que você só vai enxergar quando você tiver visão espiritual. Saulo, porque me persegue? A partir daquele momento que Paulo estava perseguindo a igreja, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, uma luz brilhou na sua frente, mas porque ele estava envolvido no meio das pessoas de Deus. Saulo, porque me persegue? Quem é? Sou eu, Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquele momento a vida de Saulo mudou. Sabe por quê? Porque ele agarrou aquela oportunidade com unhas e dentes, colocou no seu coração, e cada vez que eles batiam em Paulo, mais grande ele se tornava. Cada vez que Saul perseguia Davi, mais grande ele se tornava, porque ele estava se fortalecendo em Deus. Nós estamos aqui também sendo fortalecidos por esse mesmo Deus, que continua fazendo concertos nas nossas vidas todos os dias. Basta que você continue vindo. Um dia você estava sofrendo por causa do mundo que estava oprimindo você, mas Deus está fazendo um conceito na sua vida aqui nesse dia, nesse lugar, porque nós fazemos parte desse povo, um povo que acredita de verdade que Deus pode mudar tudo e todos. É só você olhar nessa palavra e acreditar. Mais de 2000 anos atrás, nós estamos ouvindo a palavra. Abraão, Moisés andando no deserto, milagres. Jesus Cristo, que fez algo que essas pessoas nem sabiam que existia, o verdadeiro amor. E por causa daquilo que Jesus fez, nosso mundo foi dividido em duas partes, antes e depois de Jesus. Em Gênesis 6, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 6, 5 a 9. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e perseverou, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor,
Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. A maioria de vocês conhece sobre a arca de Noé. Mas agora vamos saber um pouco do espiritual dessa arca. Saber um pouco de Noé, da vida dele. Porque Deus fez um concerto aqui nesse lugar também. Deus fez um jardim, colocou o homem à sua imagem e semelhança, falou que ele podia comer de tudo que estava naquele jardim, apenas uma coisa ele não podia fazer, apenas uma, e nem isso o homem conseguiu. Do fruto do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que comer certamente morrerá. A palavra de Deus é verdade. A partir daquele momento, não importa o que o homem faça para continuar vivendo, um dia vai chegar o último dia da vida dele aqui nessa terra. Não importa o que você faça, você tem um tempo determinado, porque Deus determinou esse tempo para você. Porque uma geração ruim, uma geração má, já começa a Caim matando seu irmão Abel, mostrando que o homem não pode viver para sempre. Já imaginou Adolf Hitler vivendo eternamente? Você já imaginou esses grandes homens? Olha para nós, olha para os nossos antepassados, que esse povo faz parte de nós. Olha o que esse povo fez, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, matou milhares e milhares de pessoas por causa de um pedaço de terra. Matou pessoas que não estavam nem sabendo o que estava acontecendo, porque quem sofre nessas brigas desses grandes são os pequenos. E aí vem o Senhor Jesus e começa a abraçar aqueles mendigos, aqueles pobres, aqueles cegos, porque Ele tinha o verdadeiro amor, e esse amor Ele quer passar para cada um de nós, para que nós continuemos fazendo essa mesma obra. No meio a esse povo corrompido, que Deus tinha feito e falou aqui, porque uma geração de Caim começa a construir, começa a fazer coisas grandiosas naquela época. E aí os filhos que adoravam a Deus estavam casando com as filhas dos homens, estavam perdendo os adoradores. Você sabe por que Deus mandou o dilúvio? Porque Noé era o último adorador. Deus levou no limite, Ele leva no limite para salvar cada um de nós. O último adorador era Noé, e ele já estava casada com uma das filhas dos homens. Por isso que nem o nome dela é falado, nem o nome das suas noras, apenas o nome de Noé e o nome dos seus filhos. Ele faz tudo para que você tenha oportunidade de salvação através dessa palavra, mas para isso você tem que ter fé no coração e continuar sendo transformado. Fez mais uma reforma, zerou o cronômetro para o homem, colocou apenas aquele que adorava Ele de verdade dentro da arca, e falou: você vai começar do zero, vai construir de novo adoradores. E somos nós esses adoradores. Somos nós que viemos dos nossos lares, da nossa zona de conforto. Adora, porque Deus se agrada quando você se esforça, porque para Ele entrar dentro do seu coração, você só depende de você. É a sua força de vontade, através desses grandes homens que andaram com o Senhor. Em Êxodo 32, 1, 8, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 32, 1, 8. Você quer saber como somos nós? Êxodo 32, 1 fala assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que nos vão adiante de nós, porque quando a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disse Arão, então disseram: esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Esse povo era escravo 400 anos. Esse povo viu o milagre de Deus. 1 ano o Senhor mandando poder dentro do Egito, mandando pragas, sinais, para que esse povo fosse liberto. Na lógica, esse povo não era para fazer isso, porque teve um conhecimento durante 1 ano com Deus, mostrando que nós temos que ter muita força de vontade, porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas os vencedores chegarão até o final.
Os vencedores vão chegar na terra prometida. Os vencedores vão chegar até Jesus Cristo, através desses grandes homens. Deus começa a fazer mais uma grande reforma no meio desse povo, porque tira eles do Egito. Só que o Egito não sai de dentro deles. Tira eles do mundo, mas o mundo continua dentro do coração, e qualquer coisa que começasse a ter dificuldades, eles queriam voltar. Por isso que quando Deus abre o mar, coloca eles no deserto, Ele fecha o mar de volta, para eles não voltar, porque o crente só anda para frente, o crente não retrocede, ele anda na dificuldade, onde muitas pessoas não conseguem nem andar, caminhar, o crente avança. Sabe por quê? Porque ele não anda sozinho. Sabe por quê? Porque a força não está em nós, a força está em Deus. Mas para isso acontecer na sua e na nossa vida, temos que continuar caminhando como povo de Deus. Você vê que pessoas desistiram, mas pessoas continuavam avançando, através do conserto do Senhor. Maná caindo do céu, tentaram entrar a primeira vez na terra, viram a dificuldade, o povo é grande, não tiveram coragem, porque para ter coragem você vai ter que ter um tempo de caminhada com Deus, para você confiar de verdade nele e se entregar de verdade. Porque quando nós nos entregamos de verdade, o Senhor fala: agora quem vai dirigir a vida de vocês sou eu, e ninguém toca em vocês. Foi assim na vida de Davi, de Noé. Noé demorou mais de 90 anos construindo aquela arca para a obra do Senhor. Se você está aqui reunido, porque mesmo sendo do mundo, foi pela oportunidade de Noé que Deus deu na vida dele, que conseguiu avançar, o resto pereceu todo mundo. Se nós estamos aqui reunidos, foi porque grandes homens continuaram fazendo essa obra, acreditando de verdade e rompendo os anos até chegar nos dias de hoje. Em 1 Samuel 2, a palavra de Deus fala assim, em 1 Samuel 2, 1 Samuel 2:27. E veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito e na casa de Faraó? E eu lhe escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer oferta perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coisa contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras os teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito que em tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram orei, porém os que me desprezam serão humilhados. Ele era o sumo sacerdote, ele tinha a honra de estar na casa do Senhor, fazendo oferta. Mas com o tempo seus filhos começaram a andar nos maus caminhos, pegavam as ofertas das pessoas que levavam para Deus e levavam para suas casas. Estava fazendo de maneira errada, ele via, mas não fazia nada. Tem uma palavra do Senhor Jesus Cristo que ele fala assim, acho que está lá em Mateus, você fala assim: se você amar seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, mais do que a mim, você não é digno de mim. Para as pessoas que estão começando um relacionamento com a palavra de Deus, elas nunca vão entender isso. Ele não está dizendo para você não amar seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, seu irmão, mais do que a ele. Não amá-los. Ele quer que você coloque ele em primeiro lugar. Porque se você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, ele vai salvar a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio. Porque é através da nossa fé é que ele vai aumentando o círculo de salvação através das pessoas. Deus já fala para Eli, porque ele já era uma pessoa, já era conhecido da palavra, uma pessoa já calejada, tinha o conhecimento. Porque quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Quando você está no serviço, que você começa a trabalhar, quando você não sabe as coisas, eles não vão te cobrar muito, não é verdade? Não é desse jeito que funciona? Você começa o serviço, estão te ensinando, não vão te cobrar. Mas a partir do momento que você já está ali 3 anos, 4 anos trabalhando, que você já conhece, você é cobrado. Qualquer coisa que acontecer de errado, você tem culpa no cartório, porque você tinha que estar lá observando. A mesma coisa.
Quanto mais você aprende, mais Deus cobra de você. Venha como está, mas não fique como está. A palavra de Deus fala desse jeito. Eli sabia disso, porque já era um homem já velho, em idade avançada. E Deus tira o ministério da mão dele e começa a fazer uma grande reforma. Porque Deus está fazendo reforma todos os dias na nossa vida, nos mudando, nos moldando, nos transformando, nos dando coragem em determinada situação. Qual é o medo que vocês têm? Qual que é aquele medo que está dentro do seu coração? Você não sabe, ou se você sabe, Deus também sabe. Às vezes Ele sabe coisas que nem nós não sabemos, e é aí que Ele vem trabalhar aquilo que está na dificuldade, para você alcançar a Ele. E aí começa a surgir um grande homem chamado Samuel, e por causa da profecia, por causa de Eli, porque a mãe de Samuel vai orar, Ana, porque ela não podia ter filhos. Todas as vezes que nasce um grande homem de Deus, as mulheres têm dificuldade em ter filhos, porque é milagre que vai acontecendo, e só vê milagre quem caminha com Deus. A partir do momento que Samuel começa essa caminhada, ele quebra o pescoço, caindo de uma cadeira. Os seus filhos morrem numa guerra perdida, porque perderam a guerra, porque não estavam com Deus. Porque quando você está com Deus, somos vencedores. E Samuel tem uma grande caminhada com o Senhor, porque ele fez uma nova reforma. E a partir daquele momento, Samuel unge o primeiro rei, une as tribos, unge Davi, que todos sabem quem é Davi. Até as pessoas que não têm o conhecimento da palavra sabem o que Davi fez. Acreditou quando Samuel foi e ungiu. E no momento que Samuel chega, de velho, calejado também, já tinha aprendido, porque mostrando para nós, todos os dias você vai aprender coisas novas na palavra. Quando chega o primeiro filho de Jessé, alto, forte, guerreiro, e Deus tinha mandado Samuel ungir um dos filhos, ele falou: é esse aqui, é o cara, é forte, esse aqui que vai juntar conosco e continuar guerreando e vencendo batalhas. E quando ele se aproxima, algo acontece tão maravilhoso, que o Senhor fala no coração: não é esse, porque Deus não olha o que está externo, Ele olha dentro do seu coração. O que tem valor para Deus está dentro de você. Aquilo que tem valor para Deus é você se entregar e caminhar nesse caminho, mostrando que para que isso venha acontecer, temos que continuar unidos e fortes e caminhando sempre na luz do Senhor, o coração queimando, porque o Espírito de Deus está dentro de nós, assim como esses grandes homens fizeram. Muitos deles às vezes se perderam nessa caminhada, muitos deles tiveram medo, mas o Senhor fortaleceu cada um deles. Aquele povo, 40 anos no deserto, estava tão poderoso, mas tão poderoso, 40 anos, você já imaginou? Que quando eles começaram a se aproximar das outras nações, eles falaram: esse povo está andando com Deus, porque se não tiver Deus, já não conseguiria chegar até aqui, porque só Deus faz milagres no meio de nós. Nós já estamos terminando em 1 Samuel 16, agora nós vamos, 1 Samuel 16, 11, amém? Disse mais Samuel a Jessé, aqui, maravilha. Acabaram-se os jovens e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Mas quando Samuel unge Davi, ele se torna rei da noite para o dia. Quando Samuel unge Davi, ele já recebe uma coroa na sua cabeça? Não, teve toda uma caminhada. Porque para você saber o que Deus tem na sua vida, é preciso caminhar junto com Ele. Para você ter intimidade com Deus, é preciso você se aproximar dele, nós aproximarmos dele. O que aconteceu na vida de Samuel é que ele acreditou naquele momento que o Senhor ungiu. Acreditar é o que nós estamos fazendo aqui hoje, porque se não acreditássemos pelo menos um pouquinho, nós estaríamos aqui reunidos sob essa palavra. E a partir desse momento é que Deus fala dentro do nosso coração, nos dando oportunidades novas,
mais aventura na vida, porque agora estamos caminhando com o Senhor. É um novo mundo, uma nova caminhada. Olha o que acontece na vida de Saulo, de Davi, de todos esses grandes homens. Continuaram avançando em momentos de muita e muita dificuldade. Davi foi perseguido pelo seu sogro. Saul tinha sido ungido primeiro rei, mas ele não obedecia à palavra do Senhor. Aí o Senhor vai e faz uma reforma naquele lugar, tira o reinado da mão dele, porque ele não tinha nem palavras, que ele deu até uma filha para Davi como noiva, para que ele casasse, quando ele venceu Golias, que ele tinha prometido, e depois ele tomou de volta. E Davi, quando se torna rei, ela já estava casada com outro, mas quando Davi se torna rei, fala: traz ela de volta, porque Saul me deu ela como esposa. Então, mesmo que eu não tenha nada com ela, ela vai morar aqui debaixo do teto, mostrando que o Senhor, quando nós andamos com Ele, Ele está sempre nos fortalecendo, Ele está sempre junto conosco. Venceu Golias, venceu Saul, e venceu todas as batalhas, cometeu erros, mostrando que nós somos humanos, que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus o perdoou. Davi é segundo o coração de Deus, porque Davi pediu perdão pelos erros que ele cometeu, e não pelas batalhas que ele venceu. Foi quando ele se arrepende de verdade, é que o coração dele se mostra para Deus. E para finalizar, em Lucas 18:35, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18:35. Através do concerto que o Senhor fez com esses grandes homens. 18:35. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava o cego assentado junto do caminho mendigando. Aquelas pessoas que muitas pessoas passam por elas e às vezes não dá nem moral. A maioria das pessoas faz assim. Mas olha o que Jesus faz. Jesus, Filho de Deus, nosso Rei, nosso Salvador, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo? O cego. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe: que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Mas por que o milagre acontecesse na vida desse cego, você vê que ele não desistiu hora nenhuma. Quando ele grita, os próprios discípulos que estavam com o Senhor Jesus repreendem, falando: fica quieto, deixa o mestre passar, fica calado. Jesus, vendo o que estava acontecendo, continuava seguindo, porque Jesus queria ver a força de vontade daquele homem, e ao mesmo tempo dar uma lição para aqueles discípulos que estavam com ele, porque os discípulos estavam aprendendo. Ele continuava caminhando e observando se o cego continuava gritando. Ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É que às vezes nós oramos para Deus e às vezes Ele não responde, você já para de orar. Não, continua orando, porque mais cedo ou mais tarde Ele responde cada um de vocês. É o que acontece nesse momento: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos repreendendo, e Jesus fala. Jesus para. Quando Ele para, os discípulos param, tudo para. Quando Jesus para, tudo para ouvir você. Quando você ora, quando você fala o nome do Senhor, tudo é parado, porque Deus quer ouvir a voz de cada um de vocês aqui. Ele quer saber o que vocês precisam, e ao mesmo tempo Ele quer mostrar aquilo que realmente nós precisamos. O que você quer que eu veja? Jesus fez um milagre. E esse aqui foi uma das maiores reformas que o Senhor fez, porque aqui Ele mostra um rei preocupado com o menor dos menores das pessoas, e nós precisamos dele. Sabe por quê? Porque para você ter a salvação, você precisa de Jesus. Para você ter a salvação, porque um dia nós vamos perecer aqui, nós vamos dar o último passo aqui nessa terra, nós precisamos dele.
E quando nós precisamos e nós buscamos, Ele vem até nós igual a esse cego. Através de Josias e daquela reforma que foi feita naquele povo, aquele povo voltou-se a Deus de novo. E Deus tinha feito uma profecia no começo do reinado de Jeroboão. Um dos primeiros reis, depois que é dividida as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Que quando ele vai queimar incenso no altar que ele tinha feito, o Senhor manda um discípulo e fala que Josias ia queimar as próprias ossadas do aquele povo que estava fazendo aquele sacrifício errado, de maneira errada, para um Deus que não era o Deus verdadeiro. E depois de quase 500 anos acontece, mostrando que não importa o tempo para Deus. Não importa quando você começa a andar com o Senhor, o tempo é dele e Ele quer o melhor para cada um de nós. Basta que a gente coloque Ele aqui no coração. Porque quando você coloca o Senhor Jesus dentro do coração, o Espírito Santo de Deus dentro do coração, você tem a vida eterna e o tempo para nós também não importa. A única coisa que importa é continuarmos caminhando, para que a fé continue crescendo e crescendo dentro do nosso coração. Foi por isso que esses grandes homens fizeram o que fizeram. Foi por isso que Noé fez aquela arca, para que nós pudéssemos estar aqui. Foi por isso que Moisés andou no deserto durante 40 anos, para que nós estivéssemos aqui. Foi por isso que Jesus se entregou na cruz, para que nós estivéssemos aqui. Foi por isso que Josias, mesmo sabendo que aquela tribo ia ser levada cativa para a Babilônia, ainda fez o que era certo, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos sob essa mesma palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço essa palavra, que ela venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar transformando os nossos caminhos. Que essa palavra venha dar crescimento, porque a árvore plantada a ribeiros, ela tem o tempo certo de crescer. Ela tem o tempo certo de Deus para dar o fruto. E por isso nós estamos enraizados nessa videira, em nome do Senhor. Amém? Irmão Júlio, quer vir orar? Não é na Vitória não, é você mesmo. Senhor Deus, obrigado por mais esse domingo, que a gente louvou o Teu nome aqui. Que o Senhor venha abençoar os irmãos que esteve aqui hoje, abençoar aqueles que não vieram, e pedir que Deus derrame bênçãos sobre essa cidade que vivemos. Amém. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, com os irmãos que estão visitando. A casa, as portas do Senhor estão sempre abertas. Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Para a gente entender, a gente tem que continuar buscando, e Deus vai revelando. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.